Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum. Ao pensar no homem do campo, a imagem que vem à cabeça agora é a mesma que você teria 30 anos atrás? E a reforma trabalhista moldou ainda mais a rotina do trabalhador rural ou só regulamentou práticas que já são comuns nesse tipo de serviço? O programa de hoje mostra para você como é o dia a dia desses trabalhadores, a atuação da justiça em áreas rurais e das organizações que defendem esses profissionais. Para esquentar a nossa conversa, logo nesse comecinho do programa, a gente mostra as alterações recentes na legislação. Este é o destaque do quadro Olha o Direito Aí, de hoje. Salários baixos e a falta de direitos trabalhistas estão entre as grandes preocupações de quem vive no campo. O Brasil tem 4 milhões de trabalhadores rurais e 60% deles, 2 milhões e 400 mil pessoas, não têm carteira assinada. O dado é do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, com base em pesquisas do IBGE. Pior, quase 80% dos trabalhadores informais do campo recebem até um salário mínimo por mês. E quem são eles? A lei define que empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. Olha só, para falar sobre este assunto, eu recebo dois especialistas na rotina de quem trabalha no campo. Representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, a CONTAR, está aqui o Carlos Eduardo Chaves Silva, consultor jurídico da Confederação. E em nome da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, está conosco a juíza Noêmia Porto, vice-presidente da ANAMATRA. Ela também tem artigos publicados sobre a situação desses trabalhadores, especialmente depois da reforma trabalhista. Muito bem-vindos ao fórum, a esse novo fórum. Eu começo pedindo um comentário, sobre esses números. Que observação você tem, Noêmia? Esses são números interessantes porque eles revelam talvez uma das grandes questões do trabalho no campo no Brasil, que é tentar mapear aonde estão os trabalhadores formalizados e os trabalhadores informais. Os trabalhadores informais, eles são normalmente invisibilizados, daí porque é muito difícil se colocar numa estatística o número real daqueles que estão no campo, mas não recebem a devida proteção jurídica. Há outros dados que lançam a desconfiança de que talvez as trabalhadoras e os trabalhadores rurais no Brasil cheguem à cifra de 13 milhões de brasileiros. Exatamente por isso, porque não é possível contabilizar com os números oficiais a totalidade de quem depende do campo para viver. São números oficiais e eles já mostram nos números oficiais que os informais são maioria. Eles são ainda mais. Exatamente, mais do que os dados oficiais revelam. O que isso dá a entender? Na verdade, como a doutora Noêmia trazia, a grande dificuldade hoje decorre até da dificuldade de compreensão que o Estado mesmo tem de entender o que é um empregado rural ou não. Então, você tem muita situação no campo hoje de contratação por diária, falsas parcerias, que não entram na estatística como situações de contratação rural, entram como se fossem meros contratos civis e isso acaba excluindo eles desses números. Então, esse número, apesar de ser assustador, para se ter uma ideia, a média que nós temos no campo de informalidade é o dobro da área urbana. Enquanto na área urbana se fala em 28% a 30% de informalidade, na área rural isso vai a 60%. Então, já é um número bastante assustador. O problema é justamente esse, quando nós percebemos que esse número é subestimado. Como a doutora Noêmia traz, há uma invisibilidade muito grande. Então, se o Estado não consegue alcançar, não consegue proteger, nem assegurar a formalização de 60% dos trabalhadores do campo, num país que é essencialmente rural, significa que há muito mais trabalhador por trás desses números que não são nem alcançados por quem faz a pesquisa, por quem faz a consulta. Então, essa estatística, com certeza absoluta, ela é subestimada. E de quem que a gente está falando, Carlos? Traz exemplos para a gente, de quem trabalha na cana, de quem trabalha na agricultura diretamente, com agropecuária, de quem que a gente está falando? Quando você pega o conceito de empregado rural, você vai ter ali todo o trabalhador que desenvolva atividade para aquele que ganhe dinheiro com a exploração de uma atividade agroeconômica. Então, você vai ter desde o empregado, que muitas vezes é chamado de caseiro, para uma pequena propriedade,
Você vai ter desde o caseiro ao safrista, ao diarista. Nós temos uma legislação hoje que permite a contratação formal por um dia de trabalho apenas. E você vai ter uma quantidade muito menor de trabalhadores por prazo indeterminado, trabalhadores permanentes. Para se ter uma ideia, se fala hoje de todas as contratações que nós temos, cerca de 54% tem de 0 a 6 meses. 39% duram só 3 meses por ano. Então você tem um universo de trabalhador muito diversificado aí. O grande problema é você entender quem é empregado rural, numa concepção prevista no direito, e quem não seria. Por isso que esse número, para a gente, a dificuldade de compreensão do campo hoje, é justamente por essa dificuldade de compreender conceitualmente quem é empregado ou não. O que mais importa é que, se a gente for observar, todos esses trabalhadores hoje, eles estão excluídos da proteção do Estado, eles não têm uma rede de proteção social que lhe proteja dos problemas que qualquer relação de emprego traga. Um tema novo que a gente precisa falar aqui é a reforma trabalhista. Para o campo, para o trabalhador rural, o que muda, Noêmia? Eis um assunto bastante polêmico que tem causado os mais diferentes entendimentos. Eu recortaria 3 assuntos que me parecem os mais importantes que impactam a situação do campo. A primeira diz respeito à possibilidade de retirada da contabilização das horas de trajeto, as chamadas horas em itinere, que alguns imaginam que talvez represente na remuneração do trabalhador um impacto de redução de 12% a 20% dessa remuneração, porque as horas de trajeto elas eram consideradas para o trabalhador formalizado para, por exemplo, estabelecer se houve trabalho em hora extra ou não. Quando se retira essas horas de trajeto, eu diminuo a remuneração das horas efetivas de trabalho. Então, esse é um primeiro impacto. Um segundo impacto, vamos imaginar o trabalhador em setor rural em que se paga por produtividade. A cana-de-açúcar paga por produtividade, a colheita de chá paga por produtividade. E a nova legislação, ela possibilita, ainda que com muita controvérsia, que essas parcelas sejam consideradas indenizatórias e não remuneratórias. Quando a parcela é paga como indenização, ela não reflete para fins de cálculo de férias, de 13º salário, de FGTS, de contribuição previdenciária, de maneira que a gente tenha aqui também uma redução remuneratória, uma redução de direitos. E um terceiro aspecto que eu considero também dos mais graves, que podem impactar o campo, é a possibilidade da contratação de trabalhadores de forma mais precária do que já se observa. Por exemplo, eu diria a possibilidade da contratação de intermitentes e o excesso de terceirização no campo, que pode exatamente esconder a questão do trabalho escravo no Brasil. E a Lei 13.467, que é essa, a lei da reforma, ela prestigia isso que a gente chama de contratos precários, que é o autônomo, é o intermitente, que pode ser um 0 hora. Você contrata, mas não dá segurança a ele de quantas horas ele vai poder trabalhar no mês. E a terceirização, que passa a ser, embora com muita controvérsia, possível até em atividades fim no campo e no setor urbano. Você, Carlos, o que você destaca nessa reforma? Os 3 pontos não poderiam ser melhores que foram indicados. A ressalva que eu faço é que, se a gente pegar a discussão da reforma trabalhista, ela já nasce com um vício no começo, porque a reforma se propõe a retirar o Estado do controle das relações de trabalho a pretexto de assegurar uma negociação direta entre patrões e empregados, sob o falso argumento de que haveria uma igualdade. Quando você pega os números do campo, você tem uma grande maioria de analfabetos, você tem uma grande maioria de trabalhadores que são carentes, são vulneráveis, e aí você cria uma legislação, você modifica a legislação para que haja uma negociação de vários pontos de forma individual. Pontos como os que foram citados por doutora Noêmia, como o tempo de trajeto, por exemplo, nós costumamos dizer na Confederação, nenhum trabalhador gostaria de ser remunerado pelo trajeto. Ele não quer ficar muito tempo dentro de um veículo esperando para chegar ao local de trabalho. O que ele queria não é que ele se deslocasse por um tempo menor. E era essa obrigação de pagar por esse trajeto que impedia muitas vezes que o empregador deixasse que esse trabalhador permanecesse muitas vezes no campo. Quando a legislação diz, não é mais obrigatório o pagamento, o que é que vai acontecer hoje? E já acontece em alguns lugares. Se tem uma elevação do tempo de deslocamento. Antigamente, quem levava 2 horas, porque o empregador cuidava do transporte
para não onerar demais a sua folha, como ele não tem a obrigação de pagar, hoje se leva 3 horas, 4 horas. Então esse é um problema grave. E por fim, é o que a gente sempre diz, a reforma trabalhista me parece que, se a gente tivesse que utilizar uma metáfora para comparar, é como se fosse uma receita de bolo. Alguém criou uma receita de um bolo que resolveria os nossos problemas e aos poucos as pessoas foram colocando vários ingredientes. Um deles é esse. Esse ponto que fala sobre as parcelas de natureza indenizatória e remuneratórias, nada mais é do que a legalização do pagamento por fora. O que a reforma fez foi permitir, por exemplo, que o empregador assinasse na carteira de trabalho um salário mínimo e efetuasse o pagamento real de R$2.000, R$3.000. Então você percebe que foi feita uma reforma que para a população do campo, que é a mais carente, os efeitos, os impactos são gravíssimos. Não tem como não falar em precarização. A comprovação disso é a substituição que já se constata de contratos de trabalho formais por relações de trabalho informais. Houve essa inversão hoje já, depois da reforma. Vamos mudar de assunto aqui para falar que o Ministério Público do Trabalho flagrou o uso abusivo de agrotóxico numa lavoura de soja. Veja aí a reação dos trabalhadores e as consequências. Cadê o negócio para abonar? Cadê, gente? Cadê? Que eu morrer. Imagens fortes, gravadas por celular, mostram a situação do drama vivido pela trabalhadora rural Andressa Batista após entrar na lavoura de soja contaminada com o veneno. É uma situação terrível, né, Noêmia? Sinceramente, esse é um debate que tarda no Brasil. Nós temos uso abusivo de agrotóxicos no campo, com reflexos para os trabalhadores, para o meio ambiente natural, para o meio ambiente do trabalho, bom, e também para nós, os consumidores desses produtos que são gerados no campo. E uma questão relacionada aos trabalhadores é que esse uso químico dos agrotóxicos é muito difícil estabelecer um limite que a gente possa considerar seguro de uso. E se trata, no caso dos agrotóxicos, de intoxicação e de doenças que eventualmente podem não só aparecer agora, como nós vimos imediatamente no vídeo, mas eles podem aparecer a longo prazo. Nós podemos estar falando de doenças relacionadas à neoplasia maligna, aos cânceres. Então, eventualmente o trabalhador até se aposenta e as doenças aparecem em 10, 15, 20 anos em razão da contaminação por agrotóxico. E nós não temos no Brasil um marco regulatório suficiente, uma legislação suficiente, uma fiscalização suficiente para se estabelecer uma ideia de saúde ambiental natural e uma saúde ambiental no trabalho. Você já tinha visto esse vídeo, conhece esse caso, né, Carlos? Conheço esse caso. A gente precisa dizer que os agrotóxicos, ou como a gente chama, o veneno que foi utilizado aí, é proibido em várias partes do mundo. E, infelizmente, a realidade que nós temos hoje no Brasil é essa. Tudo que é proibido lá fora é utilizado aqui. E os casos de intoxicação vão para além de consumo, para além de trabalhador. Comunidades vizinhas são intoxicadas. Há registros importantes no Brasil de mães que eram lactantes, estavam amamentando seus filhos e foi constatado agrotóxico. Então, quando você pega essa dimensão, acho que a sociedade brasileira ainda não se deu conta do que realmente a gente consome. Se fala em 5,8 litros por pessoa no Brasil. Para o consumidor, imagine para quem tem contato com essa forma de produção. Para se ter uma ideia, é um país que utiliza pulverização aérea, você se desloca por algumas regiões do Brasil, se tem avião pulverizando e não se tem regulamentação específica para regulamentar a pulverização aérea. Então você tem várias situações absurdas, mas o que merece destaque é isso. É você viver num país onde se utiliza tudo aquilo que é proibido no mundo, principalmente na União Europeia, que é o nosso grande consumidor de produto produzido no campo. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minuto. Intervalo é curto, até já. O Fórum está de volta e o nosso assunto aqui hoje são as novidades que envolvem o trabalhador rural. No estúdio, a gente recebe uma juíza trabalhista que também já publicou artigos sobre o assunto e um representante dos assalariados e assalariadas rurais.
A gente terminou ali o bloco anterior falando do uso de agrotóxico e de um flagrante feito ali numa região. Eu queria falar de outros temas, como acidente, segurança, trabalho escravo. Trabalho escravo acontece realmente, né? Às vezes a gente acha que isso foi abolido no Brasil, ainda acontece e é normal, né, Noêmia? Nós temos trabalho escravo e trabalho forçado no Brasil, trabalho degradante com jornada exaustiva, tanto no campo quanto na cidade. E exemplo disso é que o Brasil, ano passado, foi condenado por uma corte internacional, num caso famoso, que é o caso Brasil Verde. Exatamente, essa corte considerou que, flagrada a situação de trabalho escravo no Brasil, as instituições brasileiras, que deveriam funcionar de forma rápida, punindo os culpados, libertando os trabalhadores e dando a esses trabalhadores condições melhores de vida, não funcionou como imaginado. O Brasil recebe essa condenação internacional, que é uma prova contumaz de que nós ainda temos trabalho escravo no Brasil e que, infelizmente, a despeito de uma Constituição democrática, as nossas instituições não respondem à altura do combate a essa, que é uma mazela brasileira, mas também uma mazela mundial. O que os trabalhadores falam, Carlos? Como é que a Confederação vê isso, analisa, os casos chegam até lá? Chegam, e a primeira coisa que a gente faz um alerta muito grave é porque se você vive num país onde 60% das relações estão na informalidade, há aí uma porta aberta para as piores práticas de trabalho. Não dá para imaginar que num país onde a maioria absoluta dos seus trabalhadores do campo não tem sequer a carteira assinada, não dá para se imaginar que os outros direitos vão ser respeitados. E aí você tem uma incidência muito grande de acidentes de trabalho que são subnotificados em função disso. Por isso que nós fizemos a ressalva de que esse número é um número estimado, mas não pode ser encarado. É como se fosse o piso, na verdade. Tem muita coisa ali para cima. Digamos que seria a ponta do iceberg, é o melhor exemplo para se dar. Então você tem uma porta aberta para vários tipos de problema. E o pior deles é o trabalho escravo. A gente vive uma situação hoje, e aí fazendo também um paralelo, uma ligação com a reforma trabalhista, nós vivemos uma reforma agora também calçada no argumento de que nós temos uma legislação muito protetiva. Quando a gente pega a legislação do campo, se você for observar, a gente tem lá escrito numa norma regulamentadora que é dever do empregador fornecer água potável. Se a gente pegar a Constituição, não seria preciso que estivesse escrito num pedaço de papel que é necessário garantir água potável, garantir local adequado para a refeição. Não, nós temos uma qualidade de emprego muito ruim, sobretudo no campo, que foi o último lugar onde a escravidão foi abolida, e a gente precisa que o Estado diga para o empregador, não, você precisa da água potável. É básico. Então, é isso, o né? básico. Então, a gente não está falando... Quando se fala em trabalho escravo, se você for analisar, a gente está falando de graves violações, mas de direitos básicos. A quantidade de trabalhadores que são tratados como coisa... Hoje no Brasil, esse exemplo que a doutora Noêmia traz em relação à condenação da Fazenda Brasil Verde, se você for olhar, as instalações que eram dos animais eram melhores do que os alojamentos dos trabalhadores. Então, há uma inversão, há uma negação à condição de sujeito de direito dos trabalhadores, que o caminho é muito fácil, é informalidade, é trabalho escravo, é acidente de trabalho, é intoxicação. Então, é um quadro grave para um país que hoje tem o seu PIB sustentado em cima do que é produzido no campo. Esse é o mais grave. No mundo inteiro, os intervalos de descanso são considerados normas de saúde e segurança. Esse era o entendimento pacífico aqui, da própria justiça. A reforma faz o quê? Diz que não é norma de saúde e segurança. Então, a gente já tem casos, nós temos casos de trabalhadores rurais que morreram com 32 anos de idade, porque colhiam 30... se me permite, também os casos brasileiros de morte por exaustão. Exatamente no campo. E as mutilações. Então, a Justiça do Trabalho, por exemplo, recebe ano a ano diversas ações em que se discute morte de trabalhador rural, mutilação no campo, morte por exaustão. Eu perguntaria justamente isso. O que mais chega na Justiça do Trabalho em relação ao trabalhador rural? Eu atuei numa área no norte do Tocantins, fazendo inclusive justiça itinerante, depois de ter passado durante 8 anos na capital do Brasil, que é Brasília. Ao menos dessa experiência, eu consigo destacar o seguinte: o tipo de adoecimento do trabalhador difere muito. O trabalhador no campo, ele morre eletrocutado, ele morre porque ele não tem a qualificação suficiente para manejar uma máquina de corte de cana, ele morre ou ele decepa a mão porque ele não tem habilidade suficiente para manejar um facão. E a quantidade de mortes e mutilações chamavam muito a atenção,
mais do que o tipo de adoecimento que se percebe, por exemplo, nas grandes capitais brasileiras. Além da morte, por falta de qualificação para manejo, seja do produto químico, seja, por exemplo, de um maquinário, chamava bastante atenção morte por queimadura e também aquelas hipóteses, eu diria, bastante dramáticas, em que o trabalhador tem acidente dentro dos veículos. Então, na troca, por exemplo, de pneus de automóveis ou de caminhões dessas fazendas, também aconteciam mortes, mutilações dos trabalhadores. Isso é profundamente assustador. Você queria completar, né, Carlos? E o mais grave de todo, não sei se dá para dizer que há um problema mais grave. Uma das maiores ocorrências hoje é a perda da capacidade laborativa do trabalhador na juventude. Há casos de trabalhadores que colhem por dia 20, 30 toneladas de cana, um trabalhador. Esse trabalhador com 30 anos, 32 anos, ele não tem mais condição de trabalhar. Há trabalhadores que morrem no campo, mas há uma morte silenciosa, que é a morte do corpo. Então, quando você vai analisar a questão de saúde e segurança, como eu citei no começo, basta você ter conhecimento de que a nossa lei exige que o empregador dê água potável. Está escrito lá. Então, se para esse direito básico precisa estar escrito num pedaço de papel, não vai se imaginar que para outros vai ser tudo assegurado. Então, eu acho que esse problema da perda da capacidade por exaustão na atividade rural, talvez também seja um dos graves problemas que a gente vive. Outro fator fundamental no campo é tecnologia. O Meio Ambiente por Inteiro, outro programa aqui da TV Justiça, esteve recentemente numa das maiores feiras do setor. Olha só o que eles viram por lá. São modelos de última linha para atender a necessidade de cada produtor. Essa aí, por exemplo, é a colheitadeira CR 8.90, a maior máquina do segmento fabricada no Brasil. Ela apresenta a melhor performance em colheita de soja. Não é à toa que conquistou o título de recordista mundial. Há poucos dias ela estabeleceu um recorde de colheita, alcançando mais de 7.300 sacas de colheita de soja em 8 horas. Então, isso foi um feito muito importante e mundialmente reconhecido. E essa máquina aqui, ela se caracteriza por entregar para o produtor rural uma alta performance, um alto rendimento. A potência é de 571 cavalos. O produtor que quiser adquirir uma máquina como essa terá de pagar R$1,5 milhão de reais. O produtor brasileiro é um agricultor que vem buscando, inovando e vem se autodesafiando a produzir mais e melhor. Máquinas, novidades como essa, trazem mais gente para o campo, tiram do campo, trazem mais emprego, tiram emprego. Como é que você avalia, Noêmia? Essas imagens, elas dão uma ideia de modernização, né? E modernização traz também a ideia de algo bom, de algo interessante. Nós temos que pensar quanto de desemprego, de postos de trabalho são encerrados pela compra e pela aquisição dessa tecnologia. E esse tem que ser um problema que nos interessa. Os trabalhadores desempregados ou sempre desempregados vão ser mobilizados para onde? Para as grandes favelas das grandes cidades brasileiras? Como estabelecer postos de trabalho para esses que são retirados a um êxodo rural em razão da automação? O direito aqui tem um papel importante, os sindicatos têm um papel importante, que é justamente de estabelecer a negociação possível dessa transferência de um trabalho nem sempre protegido no campo para um trabalho que não seja abandono ao redor das cidades brasileiras. Você, Carlos? Se você observar os números, de 7 anos para cá, você já um indicativo de diminuição de cerca de 1.700.000 postos de trabalho. No campo? No campo. Muito disso por conta da automação, muitos por conta da mudança da forma de produzir. A cana-de-açúcar passou por um processo de mecanização de forma acelerada e de uma forma tão desordenada que o que a gente mais tem hoje são trabalhadores que simplesmente não têm o que fazer. Eram cortadores de cana, foram substituídos por máquinas e não sabem fazer outra coisa. Não foram qualificados, não vão operar essas máquinas porque são analfabetos e viram seus postos de trabalho desaparecer. As máquinas são soluções, sim, tem atividades que precisam acabar no campo por conta do próprio desgaste. Agora é preciso que o Estado faça essa segunda parte, que é fazer esse processo de transição e garantir que essas pessoas tenham condição de encontrar outros postos de trabalho. E a gente está falando de máquina.
Participei de uma atividade agora recentemente, onde já se fala na inserção da nanotecnologia no campo. Então, a gente está discutindo máquina hoje, quando nós já deveríamos estar discutindo o que vamos fazer com os trabalhadores que vão ficar desempregados por conta de nanotecnologia, que é a terceira revolução verde. Então, é preocupante, a modernização precisa chegar ao campo. Houve uma diminuição no mundo todo da população rural por conta do processo de modernização. Agora, em todos os países foi feito esse processo de transição. O que não pode acontecer é uma máquina como uma colheitadeira de cana substituir 300 pessoas por dia e simplesmente esses trabalhadores não terem o que fazer. Como é o Estado que financia, inclusive, parte da aquisição dessas máquinas, mais do que a obrigação do Estado também garantir uma transição para esses trabalhadores. Ok, Carlos, muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu que agradeço, é muito importante trazer os rurais para essa discussão num país que é rural, mas que parece que não enxerga a população do campo. Nós ficamos muito gratos. Tem razão. Noema, muitíssimo obrigado também, foi um prazer. Eu que agradeço. Eu acho que a pauta de visibilizar trabalhadores normalmente invisíveis é uma pauta das mais importantes. Ok. Eu agradeço também a você que assistiu ao fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.